Quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Aleluia. Nosso Deus é um Deus que responde. Nosso Deus é um Deus que tem prazer em ouvir os nossos clamores. O nosso Deus é um Deus que que se deleita em se relacionar com a sua igreja, mas também com cada um de nós. Quando a gente fala igreja, a gente pensa no sentido da multidão. Deus vê a multidão, mas Deus vê cada um de nós individualmente. Amém? E Ele tem esse prazer. Queridos, a oração é um movimento que Deus gera na igreja. Está acontecendo ao redor do mundo. São como ondas que Deus traz. E esse movimento de oração que está acontecendo hoje ao redor do mundo tem tido uma marca. Igrejas expressivas em todos os continentes têm separado um espaço, uma sala de oração como essa que nós construímos, preparamos aqui. Isso começou a acontecer de maneira espontânea. Tem algumas igrejas que já há alguns anos fazem isso. Nossa igreja tem sido marcada. Nós temos a nossa reunião de oração há muitos anos já, desde o antigo local lá da Rua Itapicuru. Sempre nós tivemos um espaço reservado para oração na parte da manhã, na parte da tarde, há vários anos. Mas Deus tem movido o nosso coração, o coração da equipe pastoral dessa casa, como tem acontecido em muitos lugares, para construirmos um espaço. Esse é o primeiro espaço que nós estamos construindo, porque nós estamos crendo que um dia nós vamos ter um espaço muito maior do que esse, porque nós vamos ter tanta gente querendo participar. Vamos ter aqui aglomeração de carros, vamos ter aqui, o estacionamento não vai dar conta, de tanto carro, tanta gente vai desejar estar neste lugar, amém? E nós vamos ter que construir uma sala maior, porque não vai ser possível mais, nós não vamos dar conta de ter tanta gente naquela sala, vai ser pequena. Eu creio, quem crê comigo, diga amém. Tudo começa neste lugar, é um movimento que Deus está fazendo, que Deus está gerando. E Daniel é um homem de oração. Eu preguei aqui algumas semanas atrás sobre Daniel, preguei inclusive sobre o capítulo 9 de Daniel, dando um outro enfoque. Eu quero voltar a esse capítulo. Inclusive, quando eu ministrei sobre essa passagem, eu disse que iria pregar sobre esses versículos, quando Daniel diz que o nosso Deus é um Deus que ouve, que perdoa, que vê, que age. Eu quero apenas citar, trazer para você contextualizar. Daniel foi um homem incrível, um homem que conhecia os tempos e as estações de Deus, um homem que orava com inteligência. É muito importante hoje, tem muitas igrejas estão tomando esses movimentos de oração, estão usando as orações na Bíblia. Nós temos, por exemplo, vários salmos que são orações cantadas. Nós temos orações que os patriarcas fizeram, que Moisés fez, que Josué fez, que os profetas fizeram, que alguns reis derramaram diante do Senhor. Nós temos as orações apostólicas do Novo Testamento, orações que Pedro fez, que Paulo fez, várias orações que Jesus fez. São orações que nos ensinam princípios. Quando você começa a estudar essas orações, algumas, por exemplo, do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, por exemplo, você vai encontrar princípios que nós devemos entender. Por que essas orações foram feitas, as palavras foram declaradas da maneira como foram declaradas, a ordem dessas orações nos ensinam princípios que vão nos ajudar a desenvolver uma vida de oração. Amém, queridos? E não é diferente com Daniel. O capítulo 9 de Daniel, quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia. Eu vou ler esses 3 versículos, mas vou citar, eu não vou ter tempo de citar todos os versículos, mas você vai acompanhar comigo. Os versículos 17, 18 e 19 do capítulo 9 de Daniel, diz assim: ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu povo. Versículo 18: inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Versículo 19: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, meu Deus, não te demores. Quero pedir que você olhe comigo aqui nesses painéis, você leia comigo, não é? Eu dei uma resumida nos versículos, eu quero pedir que você leia comigo esses 3 versículos aqui nos painéis, comigo, vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá. Ouve, abre os teus olhos e vê.
Meu Deus, não. Não é linda essa oração, queridos? Não é uma oração que nós podemos fazer? É ou não é uma oração que nós podemos fazer? Podemos usar as mesmas palavras. Nós temos orado muitas vezes com palavras parecidas, não é? Com essas que Daniel usa aqui. Mas eu quero trazer para você o contexto. Se você acompanhar no comecinho do capítulo, você vai perceber que, e no contexto do que vem depois, você vai perceber que essa oração de Daniel foi a oração que liberou, que desencadeou um processo. A partir dessa oração, o povo de Israel, os judeus, aliás, que estavam ali presos em Babilônia, foram liberados para retornar para Jerusalém. Foi uma oração que Daniel fez com inteligência. No versículo 2, você pode acompanhar na sua Bíblia, Daniel faz menção à profecia de Jeremias. Jeremias havia dito que os judeus permaneceriam cativos por 70 anos. E Daniel começa dizendo, olha, no primeiro ano de determinado rei, eu estava lendo a palavra, lendo os livros, os registros, e eu encontrei essa profecia de Daniel. Então, toda a oração de Daniel tem como base a palavra escrita, tem como base o que estava escrito na palavra de Deus. Ele toma essa palavra, e ele ora, ele apresenta diante de Deus uma promessa que estava na palavra de Deus. Primeiro princípio, o nosso Deus age sob a sua palavra. O nosso Deus responde às nossas orações, quando as nossas orações têm como base a sua palavra. Quem pode dizer amém? É um princípio importante. De repente, Daniel entende o tempo, que o tempo de Deus havia chegado. Ele começa a dizer, olha, os 70 anos se passaram, cumpriu a profecia. E ele percebe que esse novo tempo, o tempo de Deus que estava completando, trazia consigo novas oportunidades. Sabe o que acontece, queridos? Presta atenção no que eu vou dizer a você. Na ocasião em que Daniel faz essa oração, 70 anos haviam se passado, muitos da primeira geração já haviam morrido, tinha toda uma nova geração que havia nascido dentro do cativeiro, e eles estavam acostumados, eles nem se lembravam mais do que Deus havia dito. Eles haviam se acostumado em viver debaixo de jugo, de cativeiro, e Daniel, quem sabe, também havia se esquecido. De repente, lendo a palavra, porque ele era um homem que lia a palavra, essas palavras saltam nos seus olhos, e ele percebe que a promessa de Deus estava se cumprindo. Eu já preguei aqui sobre duas palavras, eu não vou tomar muito tempo nisso, duas palavras que nós encontramos no Novo Testamento, que traduzem como tempo, a palavra cronos e kairos. A palavra cronos e kairos são duas palavrinhas traduzidas como a palavra tempo no Novo Testamento, não é? Eu não coloquei aqui, esqueci de colocar no... Mas a palavra cronos significa, diga assim comigo, um tempo cronológico. Não é? Que horas são? Que horas são? Dá uma olhadinha no seu relógio, que horas são? 11 e... Não, no meu 11h10 ainda. Então, esse relógio mostra para você o cronos, o tempo que é partido em minutos, segundos, horas, dias, etc. Tal. Mas a palavra mais importante na Bíblia, traduzida como tempo, é a palavra kairos. Diga comigo, kairos. Kairos significa o tempo de Deus, as estações que Deus traz, as oportunidades que Deus traz. Quando Deus quer realizar alguma coisa na terra, e chega o seu kairos, quando chega o kairos de Deus, ele começa a realizar alguma coisa. Normalmente, esse tempo chamado kairos de Deus é marcado por muita intercessão e muita oração. Pode ver na história dos avivamentos, na Bíblia, e na história da igreja, não é? Que os livros registram, todos os avivamentos, sempre que Deus desejava realizar alguma coisa nova, esse tempo novo, esse kairos de Deus, que trazia avivamento, começava com muita oração, com muita intercessão. Vocês estão comigo, gente? Você quer ver alguma coisa nova acontecer na sua família, na sua casa, no seu casamento? Você quer ver alguma coisa nova começar a acontecer nas suas finanças? Você quer ver alguma coisa nova começar a acontecer no seu ministério? Se você deseja ver isso acontecer, tem que ter oração, tem que ter intercessão, tem que ter quebrantamento, tem que ter clamores. Deus, as visitações de Deus são marcadas por muita oração. E aqui nós encontramos Deus desejando visitar o seu povo, desejando visitar a nação, os judeus, e agora ele encontra um homem de Deus, que decidiu orar e interceder. Se Deus encontrar alguém, uma pessoa, que tem um coração no lugar certo de intercessão, Ele vai agir. Se houver alguém na sua casa, uma pessoa, uma criança, uma mulher, um homem que decida orar, Deus vai mudar a história da sua casa, do seu casamento.
Se houver alguém na sua casa que decidir orar de fato, com intensidade, sobre as finanças, sobre essa situação que nós estamos vivendo, que está alcançando a sua casa, você perdeu o emprego, você está enfrentando uma dificuldade, não é? Uma notícia inesperada. Se houver alguém na sua casa que decidir dobrar os joelhos em intercessão e oração, Deus vai agir naquela situação, Deus vai mudar aquela situação. Olha como essa palavra é forte. O apóstolo Paulo diz, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele coloca as duas palavrinhas juntas, conectadas. Ele diz assim, olha, irmãos, quanto aos tempos, essa palavra tempos aqui, é a palavra cronos, tempo mensurável, minutos, segundos, dias. Quanto aos tempos, não é? O tempo natural. E épocas aqui é kairos. Então Paulo coloca as duas palavras do mesmo versículo. Quanto ao cronos e ao kairos, quanto ao tempo dos homens e ao tempo de Deus, quanto ao tempo que nós podemos mensurar, dizer quando é, que dia vai ser, que mês vai ser. Paulo está falando sobre a segunda vinda. Quanto à previsão dos homens e ao tempo de Deus, olha o que Paulo diz: nós não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, segunda vinda, virá como um ladrão à noite. Mas olha o que ele diz na segunda parte, nos versículos 4 e 5, porque essa é uma ideia. Olha para mim aqui, queridos. Essa é uma ideia que nós temos, que foi incutida na igreja, que Jesus virá como um ladrão, inclusive para a igreja. Mas não é isso que a Bíblia diz. Jesus virá como um ladrão, para quem não conhece a verdade, para quem não conhece o tempo e as estações, para quem não se relaciona com Ele, aí Ele virá como um ladrão. Mas para nós, olha o que Paulo diz: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. O que é que Paulo quer dizer, amados? Paulo está dizendo, olha, para eles Jesus virá como um ladrão na noite, mas para nós que conhecemos, nós não saberemos o dia e a hora, é impossível prever, vai ser o dia tal, do mês tal, do ano tal, mas nós vamos conhecer o kairos de Deus, vamos conhecer os sinais da sua segunda vinda. Porque a sua igreja, pode aplaudir porque é verdade, bem forte, aplauda. Nós não podemos prever o dia e a hora, e nem devemos fazer, seria loucura tentar fazer isso. O próprio Jesus foi questionado pelos discípulos, quando Ele virá? E Jesus diz, não compete a você saber o dia e a hora, cronos. Mas como igreja, nós vamos sentir os sinais do tempo, nós vamos sentir de que alguma coisa, Deus está começando a mudar a estação, Deus está preparando alguma coisa. Os sinais naturais e espirituais vão nos mostrar que o Senhor está para voltar, para encontrar-se com a sua igreja. Isso significa que nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ter sensibilidade para perceber onde o vento do Espírito está soprando. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque nós, como igreja local, precisamos discernir o kairos de Deus que tem chegado sobre esta casa. O kairos de Deus tem chegado sobre esta casa. De alguma forma Deus está nos atraindo para este lugar de oração como nunca aconteceu antes. Sim, essa igreja sempre orou, sempre intercedeu, sempre foi marcada, amados. Essa igreja nasceu debaixo de um movimento de cura, de libertação, de milagres. E para que isso acontecesse, tinha muita oração, amém, pastor Samuel? Muita oração. Mas como está acontecendo? Hoje Deus está nos atraindo como igreja. A oração vai fazer parte da nossa agenda, amados. Nós vamos mudar as nossas reuniões. As nossas células vão começar a mudar o seu perfil, vão começar a ter muita oração nas células. As reuniões administrativas vão ter mais orações. Porque nós queremos ver a glória de Deus descendo neste lugar. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, nós não sabemos ainda por que Deus está permitindo isso acontecer. O que eu sei é o que quero fazer minhas as palavras do profeta quando declarou: olha, tem ruído de abundante chuva chegando. Depois de um período de seca, o profeta declarou: olha, tem uma nuvenzinha ali, tem uma nuvenzinha vindo. A gente não sabe a dimensão ainda do que vai acontecer. O que eu posso te dizer, ele disse para Acabe: aparelha o teu carro, volta para o palácio, porque eu já ouço o ruído de abundante chuva chegando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está nos convocando como líderes, Deus está nos convocando como pastores para este lugar. Tem uma visitação de Deus que Ele quer trazer a nós como indivíduos, para você ser o melhor marido. Deixa eu dizer uma coisa: oração é uma experiência individual.
O que eu estou colocando para vocês aqui tem a ver com uma experiência que Deus quer levar você a ter. Quem sabe você está aqui na igreja, você participa, porque a tua esposa um dia teve uma experiência com Deus, ela te trouxe. Os teus filhos te trouxeram. É um lugar bom para minha esposa, para meus filhos, para minha família. Eu quero que eles cresçam aqui, mas chegou a hora de você mesmo ter uma experiência com Deus. Chegou a hora da tua experiência pessoal com o Senhor. Não porque a tua esposa tem, porque teu marido, porque os teus filhos, tua mãe. Não, Deus está atraindo cada um de nós para ter uma experiência individual com Ele. Quem pode dizer amém? Como indivíduos, como família, como nação. Nós precisamos discernir os tempos de Deus, as estações de Deus, como igreja local na cidade. Olha o que diz Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo. Tem uma tradução que diz as suas estações. Tudo acontece nas suas estações determinadas, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Nós estamos saindo amanhã, uma equipe de pastores, para uma conferência nos Estados Unidos. Vamos ficar ali 10 dias, 9, 10 dias. Uma conferência de adoração, de intercessão. Uma conferência em que nós estamos levando esses irmãos para experimentarem um local onde nós conhecemos o ano passado. Trouxemos pastor Elcio e pastora Jaqueline o ano passado. Esse ano vamos ter uma conferência no mês de outubro sobre oração, intercessão, adoração. Como é que é o nome da conferência? É Paixão por Jesus, não é? Paixão por Jesus, não é? Nós vamos ter um final de semana aqui onde nós vamos convocar a igreja, e nós vamos participar de um evento, e nesse local onde nós estamos indo, há mais de 15 anos tem uma sala de oração que funciona 24 horas. Há mais de 15 anos tem lá mais de 800 voluntários, todos os dias, em turnos de 2 horas, orando, intercedendo. Você naquela sala tem cântico espiritual, tem adoração, tem intercessão, oração pelas nações, não é? pelo mover de Deus, por avivamento, por situações que estão acontecendo ao redor do mundo. É algo impressionante. Nós não estamos dizendo que queremos reproduzir exatamente o que tem lá, mas Deus está nos chamando para termos algo muito especial aqui, queridos. E nós queremos entender o que é que Deus tem para nós. Queremos pedir as orações de vocês, porque esse é um movimento que não vai parar nessa casa. Nós temos tido uma linguagem aqui, não é? Para nos envolvermos no ministério, não é? Em qualquer ministério, alguém vai te perguntar: você fez integração? Você está em alguma célula? Daqui a pouquinho a gente vai perguntar: você tem ido na sala de oração? Nós vamos começar a mudar nosso procedimento. Na hora do aconselhamento, antes de aconselhar alguém, quem sabe, antes de termos 2 horas de aconselhamento, vamos passar 15 minutos, meia hora na sala de oração. E eu estou assim, dizendo para você, com muita convicção no meu coração, que nós vamos começar a reduzir horas e horas de aconselhamento, porque Deus vai começar a mover, Deus vai começar a agir sobrenaturalmente, mudando situações, porque o poder dele vai se manifestar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Somente uma vida de oração pode nos mover do Cronos para o Kairos de Deus. Presta atenção nisso, querido. Você pode declarar comigo essa frase? Vamos lá comigo. Somente uma vida de oração pode nos mover do Cronos para o Kairos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando você vive em função do Cronos, quando você vive em função do tempo natural, você se sente abalado, você se sente afetado pelo que você vê, porque você vive em função desse mundo natural. A sua alma não descansa. O Cronos fala do que é natural, das coisas naturais. O Cronos traz desânimo, traz medo, traz insegurança. O Brasil, olha o que está acontecendo, quanta gente perdendo emprego. O Cronos faz isso com a gente, amados. Mas o Kairos nos remete a olhar as coisas, a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Quando surge uma situação adversa, quando surge um grande desafio, uma grande perda, essa é uma grande oportunidade para Deus manifestar os seus milagres, a sua provisão na tua vida, na tua casa. É uma mudança na nossa perspectiva. Quando a gente vive no Kairos de Deus, tudo muda. Você começa a enxergar como Deus enxerga. Diante da mesma situação, a sua perspectiva é outra.
Não mudou nada naturalmente, mas a sua perspectiva muda, porque a sua maneira de enxergar, você está enxergando com os olhos de Deus uma situação que antes você enxergava apenas de maneira natural. É uma mudança de postura. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê com olhos naturais, isso é eterno. Pai, eu oro por essa casa, em nome de Jesus, Senhor, por todos os que estão aqui nesse auditório nessa manhã, para que Tu abras os olhos espirituais, Senhor, dessa casa, dessa igreja, dos líderes dessa casa, Senhor. Pai, que as escamas caiam por terra dos nossos olhos, e que nós possamos enxergar o que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista de Deus, Senhor, como Tu enxergas, em nome do Senhor Jesus. Certa ocasião, lembra, profeta Eliseu, o inimigo vinha contra Israel, fazia a sua estratégia, não é? Como é que nós vamos atacar e derrotar Israel? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus revelava para Eliseu o segredo do inimigo, e quando o inimigo vinha na sua estratégia, Israel tinha vitória. Isso aconteceu algumas vezes, e o rei daquele império diz: mas o que está acontecendo? E alguém diz: tem um homem de Deus lá, tem um profeta. Tudo que a gente conversa aqui escondido, Deus revela para ele. Vamos acabar com esse profeta. Reuniram o exército, invadiram, rodearam a cidade. No meio da noite, o moço, lembra disso? Geazi acorda de noite, ele vai lá na porta e abre e vê o exército inimigo ao redor da cidade. Vai chamar o profeta Eliseu. Quando Eliseu vê, olha, volta tranquilo para conversar com o rapaz. Ele diz: mas o que está acontecendo? Você não está vendo? O profeta estende as mãos e ora por Geazi, dizendo: Senhor, abre os olhos dele para que ele enxergue o que eu estou enxergando. Quando Geazi volta para ver o que estava acontecendo, tinha um exército inimigo, mas atrás do exército inimigo tinha carros de fogo, anjos ao redor da cidade, que ele não tinha conseguido enxergar com seus olhos naturais, mas o profeta tinha enxergado. Vocês percebem a diferença? Tinha lá, o exército inimigo continuava ali, amados, mas o exército de Deus já estava posicionado, e ele só não conseguia enxergar. Que Deus nos dê olhos espirituais para ver, amados, que Ele já está lutando em nosso favor. A provisão de Deus está nas nossas vidas, está à nossa disposição. Tem muita coisa ruim acontecendo, mas o nosso Deus continua sendo Deus, Criador dos céus e da terra. Ele tem o controle de todas as coisas. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos enxergar como Tu enxergas. Foi isso que aconteceu com Daniel. De repente os olhos de Daniel se abrem, diante de uma situação de cativeiro de 70 anos, todo mundo acostumado a servir como escravo. Alguma coisa acontece daqui no coração de Daniel, porque ele entende que o Kairos de Deus tinha chegado. Seus olhos se abrem, e ele começa a interceder, começa a orar. A sua oração libera. Acompanhe comigo, versículo 3, voltando a Daniel capítulo 9, ele começa a confessar. Diz lá, eu me voltei para o meu Senhor com súplicas, orações, jejum, pano de saco e cinzas. A partir do versículo 4, ele começa a declarar: eu orei ao Senhor, eu confessei, nós temos pecado, nós somos culpados. Os versículos seguintes dizem: nós temos sido ímpios e rebeldes, nós nos afastamos de Ti, dos Teus mandamentos, não demos ouvidos aos profetas que falaram em Teu nome, que nos exortaram. Como nós estamos envergonhados. Quebrantamento, arrependimento. Amados, uma oração que toca o coração de Deus tem a base dessa oração é o quebrantamento e o arrependimento. Tem situações que nós estamos passando porque nós abrimos brechas, e nós precisamos então lançar o nosso coração. Daniel entendia que não era só pedir, ele tinha que levar o seu coração, representar o povo. É o papel de um intercessor, levar o povo, interceder pelo povo, reconhecer o pecado do seu próprio povo. Nós temos pecado, toda essa desgraça nos veio, não é? E tu és justo. Nós decidimos nos afastar, nós decidimos Te desobedecer, Senhor. Os nossos pecados produziram essa desolação em Jerusalém. E aí, nesse contexto, depois do arrependimento, ele declara essas palavras que nós lemos: ouve, nosso Deus. Ouve as orações e as súplicas. Tu és um Deus que ouve, que perdoa, que vê e que age. Eu estava
enquanto eu li essa passagem, estudava, me lembrei de uma outra, que está em 2 Crônicas, vocês conhecem, que eu ouso dizer a vocês que Daniel se lembrou dessa passagem. Vou mostrar para vocês por quê. Quando o templo foi inaugurado em Jerusalém, isso aconteceu algumas centenas de anos antes, cerca de 400 anos antes de Daniel fazer a sua oração. O templo em Jerusalém havia sido dedicado nos dias de Salomão. E quando o templo foi dedicado nos dias de Salomão, Deus se apresentou. Quando ele concluiu o templo e o palácio real, Deus diz, no versículo 12, diz que Deus ouviu, Deus veio até Salomão para dizer: olha, eu tenho ouvido a sua oração e eu escolhi este lugar. E nesse contexto Deus diz: se o meu povo, 2 Crônicas 7, 14 e 15, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Lembra o que é que Daniel disse? Deus ouve. Eu perdoarei, Senhor perdoa. São as mesmas palavras. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O nosso Deus age. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Não são exatamente as mesmas palavras. Deus disse para Salomão: eu ouvirei, eu perdoarei, eu abrirei os meus olhos e eu sararei. Daniel orou: Senhor ouve, Senhor perdoa, Senhor vê, Senhor age. As mesmas palavras. Eu ouso dizer a vocês que mais uma vez Daniel orou segundo a palavra. Daniel conhecia a palavra. Ele usa os versículos, usa o que Deus havia dito para Salomão 400 anos antes para dizer: Senhor, tu tens dito, tu tens falado, Senhor, que se houvesse quebrantamento, tu ouvirias a nossa oração, tu perdoarias os nossos pecados, os teus olhos estariam abertos e a tua cura viria sobre a nossa terra. Que coisa impressionante. Sabe, às vezes eu fico pensando, nós às vezes nos apresentamos diante de Deus como uma criancinha mimada, birrenta. Quem já viu uma criança birrenta, mimada, que quando ela é contrariada, ela bate o pé, responde, sai batendo porta? Isso não acontece na sua casa, glória a Deus, em nome de Jesus, amém? Mas você já viu uma criança assim, não é? Uma criança que não conhece limites, uma criança que não aprendeu a obediência. E às vezes na oração eu tenho a impressão que nós nos apresentamos assim diante de Deus. A gente não simplesmente quer alguma coisa. Eu quero porque eu quero. E se Deus não responde do jeito que nós queremos, a gente bate o pé, a gente faz birra, a gente fica emburrado e ainda culpa Deus. Eu já citei aqui esse absurdo. Uma vez estava participando de uma reunião onde uma pessoa foi levada a perdoar Deus. Não, libera perdão para Deus. Que absurdo. Não tem cabimento uma coisa dessa. O nosso Deus age. O nosso Deus responde. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não é porque você faz birra, você e eu fazemos birra, choramos. Não é porque Deus tem dó de nós. O nosso Deus age sobre princípios da sua palavra. Se eu e você entendemos, veja, Daniel entendeu, ele orou em cima de princípios. Se eu e você oramos, intercedemos, nos colocamos, baseamos nossa oração, as nossas posturas em princípios da palavra, as promessas de Deus vão nos alcançar. Mas Deus não está aqui para cumprir, Deus não está aqui para satisfazer os nossos caprichos. Quem pode dizer amém? Não ouvi nenhum amém, mas é verdade. E aí nós encontramos as ações de Deus. As 4 ações que foram declaradas em 2 Crônicas 7. E que Daniel se lembra dessas 4 ações. Ele promete ouvir as nossas orações. Quem aqui está muito feliz nessa manhã? Quem aqui pode dar um glória a Deus bem forte? Porque o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Deixa eu dizer uma coisa, só para te lembrar, você está aqui nessa manhã porque Deus ouviu a oração de alguém. Você só está aqui sentado nessa manhã, confortavelmente ouvindo essa palavra, podendo louvar o Senhor num espaço tão lindo como esse, porque alguém um dia orou por você, alguém intercedeu por você, sua esposa, sua mãe,
seu marido, seu pai, alguém orou por você, seu filho, sua filha, e você é fruto da oração, da intercessão de alguém. Nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Ele promete nos ouvir. E ouvir é diferente de escutar. Porque qual que é a diferença, pastor? Pergunta para sua mulher, ela vai te falar. Tem marido que escuta bastante, mas não ouve nada. Pergunta para sua mulher, ela vai te explicar, ela vai te contar a diferença sobre qual que é a diferença entre escutar e ouvir. Deus, a nossa oração não é um sonzinho que chega até Deus. Deus ouve. Ele vê lá dentro as intenções. Quem pode dizer amém para mim? Salmo 34, 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos, atentos ao seu clamor, à sua súplica. Salmo 59, 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e agora nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir os nossos clamores. Jesus mais de uma vez disse, Pai, eu sei que sempre me ouves. Levanta sua mão comigo e diga assim, Senhor Jesus, muito obrigado, porque Tu ouves as minhas orações. Diga assim, as minhas orações estão na Tua presença como um incenso. E um dos Teus atributos é que Tu és um Deus que ouve as nossas orações. Aleluia. Ele promete também nos perdoar, nos ouvir, nos perdoar. Quando a Bíblia fala sobre perdão, nós estamos falando sobre sentimentos de culpa, de condenação que as pessoas carregam, um jugo que elas carregam por situações não resolvidas ou mal resolvidas. Relacionamentos quebrados, amargura, desejo de vingança, brechas que foram abertas que nunca foram fechadas. Mas a palavra de Deus, meus amados e queridos, nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, todos eles serão perdoados. Não há pecado que não possa ser perdoado por Deus, a não ser um pecado que nunca foi confessado. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem pode dizer amém? É uma experiência diária. Na oração, queridos, quero só contar assim para você o que tem sido para mim essa sala. É uma coisa impressionante. Isso os pastores podem confirmar. A gente entra naquele lugar, uma música apropriada, um ambiente apropriado. De repente é como se tivesse um espelho. Deus colocasse um espelho na sua frente. E você imediatamente enxerga quem você é. Interessante, Pedro, mais de uma vez, diante de um momento de encontro com Jesus, que marcou a sua vida, ele disse mais de uma vez, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, não consigo ficar na Tua presença. Sabe por quê? Porque de repente aquele homem arrogante, desobediente, orgulhoso, que queria passar pela frente dos seus amigos, está sempre por cima, de repente diante da presença de Deus, essa presença era como um espelho, e aí ele se enxergava quem ele era. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quando nós nos enxergamos, a primeira atitude não é pensar no outro, no que o outro fez, no que o outro falou, é pensar em você. Senhor, me perdoa, me ajuda. Nosso Deus é um Deus que perdoa, tem cura na presença de Deus. Salmo 139, versículos 13 e 23 diz, esquadrinhemos, aliás, esquadrinhas o meu andar. Você pode ler comigo? Salmo 139, versículos 3 e 23. Vamos lá junto? Esquadrinhas o meu andar. Sonda-me e conhece. Prova-me. Esquadrinha. É como se, literalmente, a nossa vida, nosso coração fosse dividido em vários quadradinhos e Deus vai lá para analisar cada um deles. Cada parte do nosso ser, do nosso coração. Sonda-me. O que significa isso? Eu fiz esses dias, semana retrasada, fiz endoscopia. Meu irmão,
Você já viu uma foto, como é que você é, como que você é por dentro? Você já viu uma foto sua por dentro? Que trem que é esse aqui? Meu Deus do céu, isso aqui sou eu. É você, o médico disse, tem aqui esse probleminha aqui e tal. Uma sonda é colocada lá dentro. E essa sonda consegue enxergar coisas que eu não estou sabendo. Eu só sinto alguns sintomas. Eu sei que não está bem, mas não sei o que é. Mas a sonda vai lá. E ela identifica o que é. E aí o médico pode dar o remédio certo, na dose certa, para trazer cura. É assim que Deus faz com cada um de nós. Deus coloca uma sonda no seu coração. Lá dentro. Na presença de Deus acontece isso. Nesse lugar de oração, esse lugar onde nós somos sondados, onde nosso coração é esquadrinhado, é nesse lugar que o perdão de Deus vem, que nós podemos confessar, abrir, derramar os nossos pecados, falar do que nós fizemos, o que nós devíamos ter feito, o que nós falamos, o que nós não devíamos ter falado, o que nós deveríamos ter falado. Queridos, é um lugar em que nós somos expostos para o nosso bem, para a nossa cura. Aí o perdão de Deus vem e nós saímos renovados daquele lugar. Nosso Deus é um Deus que perdoa. Fala para o teu irmão, meu irmão, tem perdão de Deus para você. Fala para ele, tem perdão de Deus para você. Em terceiro lugar, o nosso Deus, a terceira ação de Deus, é um Deus que olha para nós. Ele olha para nós. Como eu disse no início dessa mensagem, nós estamos aqui numa grande multidão. Mas Deus vê cada um aqui, individualmente. Deus conhece o seu nome. Deus sabe quem é seu pai, sua mãe, quando você nasceu, em que cidade você nasceu, em que contexto isso aconteceu. Porque Deus nos vê a cada um de nós individualmente. Porque quanto ao Senhor, 2 Crônicas 16, 9, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Salmo 33, 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. O nosso Deus é um Deus que ouve, que perdoa, que vê, mas acima de tudo é um Deus que age em nosso favor. A oração de Deus foi, de Daniel, Deus ao Senhor foi: Senhor, ouve, perdoa, vê e age em favor do teu povo. Eu amo esse versículo. Isaías 64, versículo 4. Você pode ler comigo? Vamos lá, Isaías 64, 4. Desde os tempos antigos, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que age. Um Deus que vem, que faz. É um Deus de ação. Um Deus vivo. Mas o que me chama a atenção aqui é o que o profeta Isaías diz: age em favor daqueles que nele esperam. Esperar no Senhor. A oração é o lugar onde você espera no Senhor. Você espera respostas. E se a resposta não chega, sabe o que acontece? A presença de Deus preenche aquele vazio do teu coração. A própria presença de Deus já é uma resposta, já é alguma coisa que preenche o seu coração, porque nós estamos acostumados a pedir. Mas o que Deus espera de nós é que nós simplesmente amemos esse lugar da sua presença, ao ponto de se Ele responder ou não responder, não faz diferença nenhuma, porque a própria presença de Deus já vai fazer diferença no seu coração. Isaías capítulo 40, versículo 31, os músicos podem vir, por favor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Diga bem forte comigo: sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos dizer mais uma vez comigo, Isaías 40, 31, bem forte. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam. Nosso Deus ouve, perdoa, olha para nós e age em nosso favor. Se você crê comigo, fique em pé nessa manhã, por favor.